Olá, dona Fátima, tudo bem? Dona Fátima, hoje a gente vai resolver alguns exercícios, tá? A gente trabalhou a questão das fontes historiográficas, então nós vamos fazer a terceira semana e a quarta semana. Ao assistir esse vídeo, dona Fátima, a senhora precisa pedir, inclusive, para a sua sobrinha, ou terça-feira que vem, sem falta, você mandar essas fotos para mim, tá bom? Desses exercícios, tá? Ou colocar lá no sistema, ou mandar para mim as fotos pelo WhatsApp, tá? Que no caso da senhora eu aceito tranquilamente, eu coloco lá, eu mesmo coloco, tá bom? Então a senhora fica tranquila, pode mandar para mim as fotos dos exercícios da semana 3 e da semana 4, tá bom? Então, olha lá. Nós estamos aqui, ó, vendo atividades da página 72. E aí, por que as fontes históricas são importantes para o estudo de história? Justifique sua resposta. Fizemos essa daqui já, tá bom? Por que são importantes? Porque sem fonte não há história. Sem registro humano não há história. Não tem o que se contar se não tem memória, né? E precisa ter memória de algum jeito. A 2, identifique em sua casa um documento, objeto, artigo, uma fonte histórica do seu... Ah, isso daqui é legal porque a senhora trabalhou aquele texto que a senhora mandou, inclusive, para mim, do inventário da casa do seu avô, se eu não me engano. O inventário dele. Então é aqui que a gente vai colocar a resposta. Eu sei que o inventário ficou, no caso, o que a senhora mandou ficou um pouco grande, mas a gente já fez, então está considerado como feito, tá bom? E aí temos aqui a letra da música. Leia a letra da música a seguir, que pode ser usada como fonte histórica. Canto das Três Raças, Clara Nunes, né? Tem a letra aqui, tudo bonitinho. E aí aqui, ó, ao analisarmos uma fonte histórica, como é o caso dessa música, o que é possível perceber? É possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela pode te revelar sobre o passado? Claro, ao perguntar, né, nós temos aqui uma letra de música falando, enaltecendo a resistência à escravidão. Ela vai citar aqui ó, o Quilombo dos Palmares, a revolta, né, pelos ares, um canto de revolta pelos ares. Então nós temos aqui uma fala específica sobre a resistência da escravidão, tá bom? Bom, vamos então para a semana 4. Esse é o foco da nossa aula, porque aquela lá a gente já trabalhou. Aqui, ó, atividade. Uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Sim, tá? Qualquer fonte oral é uma fonte histórica. Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Não. Não, porque é uma opinião, é uma versão, é uma visão única de uma pessoa. Tá? Então nós temos que tomar esse cuidado aí. Apesar de ser uma fonte histórica, ela necessita ser comprovada por outras fontes históricas, por exemplo, jornais, situação política, outras fontes históricas. Então, por exemplo, se eu for fazer um livro do meu avô, né, que foi político muito tempo, e eu fosse fazer uma entrevista com ele, eu usaria fotos, eu usaria reportagens sobre ele, usaria outras pessoas que conheceram o meu avô na época que ele está falando, e aí para justificar, para dar arcabouço, para confrontar informações. Então sim, tá? Sim, considerado uma fonte histórica? Sim. Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Não. Agora a 2, né? A 2, temos a 2, a 3... A 2, a 3 aqui. A história se faz com documentos escritos, quando existem, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Em uma palavra, com tudo aquilo que pertencendo ao homem, dependendo do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. Tá? Lucien Febvre,
né, um historiador famoso e francês, muito importante, que fundou a escola de análise. Ele é segunda geração, ou primeira, não lembro agora. Acho que ele é a primeira geração da escola de análise, muito importante. A citação expressa a ideia de que as fontes históricas registram modos de viver e visões do mundo, da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada. Muito boa essa, vamos guardar ela. Possibilitam ao pesquisador a interpretação das ações humanas no decorrer da história, pois trata-se de documentos escritos oficiais, não precisa ser oficial e nem precisa ser escrito. Representam, essa está de fora. Representa uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo, com a finalidade de captura da essência do ser humano. Não, a gente não está procurando a essência do humano. E outra, linha do tempo, isso é uma interpretação, né, histórica. Proporcionam ao historiador a oportunidade de construir na totalidade do passado histórico, alcançando dessa forma uma verdade absoluta. Não, o historiador não está procurando a verdade absoluta, tanto porque ela é muito complexa de se achar e muito provável não há verdade absoluta sobre as coisas. Né? A gente não é a matéria de física, a gente não é a matéria de matemática, onde nós conseguimos dar respostas exatas e explícitas. A gente tem, na verdade, a mais aproximada, a última verdade. A gente consegue dar uma verdade permanente, que ela vai durar até alguém provar o contrário. Tá? Então, provavelmente é isso. Então, a alternativa correta é a letra A. Agora do Jacques Legoff. Verdade. Lucien Febvre, ele não é da primeira linha da análise, é Jacques Legoff que é da primeira. A diversidade de testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que constrói, tudo que o toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. As fontes históricas são A. Representações das mudanças geográficas? Não, não são. Documentações apenas escritas deixadas por antepassados? Não. Entendidas como registros de uma única versão da história? Também não. Agora, olha essa daqui. Utilizadas como evidências do passado humano. Essa é a alternativa correta, tá bom? Agora, a 4, a gente vai falar um pouco sobre uma fonte oral, tá? Que é uma memória. Os griots, né, eles eram os transmissores de memória. Eles passavam essa memória para outros griots, né, griotes na África, no continente africano da cultura banto, para manter a história e a memória. Eles não tinham alfabetos, né, eles não usavam alfabeto, e eles mantinham a história dessa forma. Era assim, e eles valorizam então a tradição oral, ok? A partir do texto apresente as contribuições dos griots para a história da África. Bom, aqui a senhora vai ter que formular uma resposta, mas a resposta mais ideal, né, a ideal para essa daqui, a contribuição é que eles são os guardiões da memória, tá? Os guardiões da memória. A senhora pode pausar o vídeo ou voltar o vídeo, caso a senhora esteja vendo. São os guardiões da memória do continente africano, dos países, da cultura, dos hábitos, tá? Basicamente isso. Bom, é isso, tá, querida? Eu queria falar com vocês sobre essas atividades aqui da semana 4. Semana que vem termina o nosso bimestre, tá bom? Então é importante que a gente tenha isso daqui finalizado, tá? Esse final de semana eu vou fechar as notinhas bonitinhos, quem fez, quem não fez, tá? Então, tenho certeza que a senhora vai fazer tranquilo, tá? É importante a senhora fazer e tirar foto e manda para mim no WhatsApp, tá bom? Um abraço para a senhora, até sexta-feira.